Olá, oi, tô aqui para a gente começar o nosso workshop sobre o Enneagrama Método 360. Tenho quase certeza que você já deve ter ouvido falar de Enneagrama. Se não, já fica aqui porque você já vai entender ele numa profundidade muito maior, né, em várias dimensões que a gente pode usar o Enneagrama. E não só na parte de tipificação, né, de tipos. Então, esse método 360, ele olha o todo. E eu convidei você para estar aqui. Agradeço a sua presença. E hoje a gente vai falar desse método, mas claro que antes eu quero me apresentar, né? Eu acho importante eu poder me apresentar para quem é novo aqui, para quem não conhece, quem não me conhece, não conhece a Conex. Então eu vou dar um breve resumo que, na verdade, eu vou falar mais de uma experiência minha para que vocês entendam por que eu sou direcionada para a experiência humana, né? Meu nome é Thalita Moretti, eu tenho uma jornada que é bem longa na parte de desenvolvimento humano. Não necessariamente eu trabalhei no começo da minha carreira com desenvolvimento humano, mas tudo que eu fui fazendo ao longo da vida fez eu ter um olhar para dentro, né? Esse olhar holístico, mas olhando no interior para colocar minha melhor forma. E a minha primeira experiência mais assim, que eu possa me lembrar de ter esse desenvolvimento humano voltado para o ser humano da parte interior, né, de trazer o seu melhor, foi quando eu voltei dos Estados Unidos e após o primeiro mês que eu estava aqui, que eu voltei dos Estados Unidos do intercâmbio, eu consegui, eu vi que eu podia ser professora de inglês, mandei meu currículo para algumas escolas e logo me chamaram. E quando eu fui para essa entrevista, né, lógico que eu me preparei, olhei aquelas, quais são as 10 características que você tem mais, qual que é o seu maior, a pior qualidade, perfeccionismo era na época. Hoje acho que é ansiedade, né, gente? O que a gente vai decorando na listinha. Mas anyway, fui lá preparada para entrevista, fui contratada, falei, nossa, sou a mulher, né? Tô bem, tô podendo. E. Ai, só pera um pouquinho. Ligar, desligar o ar-condicionado. E aí eu fui contratada, imediatamente a pessoa pegou e falou assim: olha, é, eu tenho uma vaga, mas eu preciso que você assuma agora, você pode? Aí eu fiquei assim, surpresa, mas agora? Eu falei, agora, porque eu liguei para um monte de pessoas e ninguém pôde atender a aula, um professor saiu, aí eu falei, nossa, eu não tô podendo tanto, né? Mas anyway, eu tava com a vontade de trabalhar, foi a oportunidade, e foi minha primeira oportunidade, e eu falei, não, vou, né? Vou encarar. Eu fui olhando a lista, o que eu tinha que dar lá. Ele falou, tá com o verbo to be. Eu, né, porque eu tinha perguntado pra pessoa o que eles estavam dando em aula. Ah, é um grupo mais senior, mas eles estão no estágio intermediário, mas taca ali um verbo to be. Eu olhei assim, né? Fui olhando e falei, não, vou ver o que eu vou fazer. Vou falar sobre simple present, porque. E vou dar gramática, né? Porque muita gente não sabe o que é gramática do inglês para você ganhar. Falei, fui pensando nisso. Quando eu cheguei lá, vi muito assim, todo mundo olhou para mim, eu baixinha, 18 anos. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que usar alguma coisa para as pessoas realmente. Que as pessoas eram tudo de 50 anos. Eu falei, não, e eu era de 18. Ela olhou assim, ela é a professora, e eu comecei a falar, então eu vou usar o que eu sei, o que eu sabia na hora, o inglês e me comunicar. Tava com o inglês fresquinho. E aí eu fui dando a aula tudo em inglês. Aí chegou um aluno e falou assim: peraí, o professor anterior ele explicava tudo em português, a gente esperava o exercício, no exercício a gente falava inglês e acabou, era assim. Bom, agora vai ser tudo em inglês. Porque vocês estão aqui, não é? Vocês não estão querendo aprender inglês, então vocês têm que pagar o preço. Então vocês têm que ter a intenção de querer aprender, a intenção de dar o seu melhor. E foi nesse momento que eu vi que eu tinha essa maneira de mover as pessoas para trazer a melhor versão, direcionando elas através da minha atitude e estimulando, inspirando elas para trazer o melhor, para elas realmente crescerem, né? E aí, essa foi a minha primeira experiência de desenvolvimento humano positivo. Eu tenho lembranças muito positivas dessa período de dar aula de inglês. E aí eu fui correndo minha carreira. Quem quiser saber dos cursos, daquilo que eu fiz,
tá dentro tudo do site do Instituto Conex. Vai lá, vê lá na parte de Thalita Morente, lá tá falando todas as minhas formações. E foi uma trajetória onde eu fui buscando muitas ferramentas e várias formas de aprendizado e perspectiva para entender a complexidade do ser humano. E dentro da Conex, a gente trabalha, dentro do trabalho que eu realizo, né, eu trabalho 4 pilares. A essência, né? Porque na essência, naquilo que é natural seu, do seu melhor, do que você carrega, a gente vai trazer esse centramento entre o pensar, sentir e agir, entre a sua congruência, convicção e constância e colocar isso no mundo. Então, tudo isso parte do seu ser, com um propósito, com uma intenção clara daquilo que você quer, daquilo que te move, né, internamente, sua motivação interior, para você realizar sua missão e ter uma visão clara que conecte tudo isso. E claro, tendo saúde. Então, esses 4 pilares que estão colocados aqui, essência, propósito, missão, visão e saúde, corpo, alma, mente, espírito, são os pilares dos quais eu sempre vou estar focada dentro da Conex, né? Que eu fui fazendo vários desenvolvimentos humanos, aperfeiçoamentos, treinamentos, né? Formações pós, que vocês podem ir lá dentro do Instituto Conex.life, tá? E que foram guiando para eu formar a Conex, o que ela é hoje. Então, a gente quer que as pessoas passem a viver uma vida, né, conectada, onde elas tenham saúde e que elas realizem essa vida com uma perspectiva, uma perspectiva centrada no ser, no sentir e no agir, né, tendo esse alinhamento e colocando isso em vida, né, de uma forma clara, saudável, com saúde, tá? Então, para quem já tem um pouquinho mais de tempo aqui comigo, né, me acompanha nas redes, né, que já fez algum treinamento, a Conex, ela era chamada de Conex Coaching. Eu tenho até medo de falar um pouco desse termo, né, coaching. No Brasil isso ficou banalizado, uma coisa assim até muito assim triste, porque coaching é um processo muito bom, muito positivo, muito profundo, mas que foi muito banalizado aqui no Brasil. Né? A primeira coisa que eu sempre vejo, assim, que as pessoas não sabem realmente qual que é o alvo central de você fazer um processo de coaching. Muita gente se eu perguntar para você, talvez você ou outra pessoa vai me responder, é de sair do ponto A para ir pro ponto B. Sim, tem a ver com isso, né? A pessoa vai fazer um processo de coaching porque ela quer evoluir, ela quer mudar e ir para um next level. Mas a cerne principal do coach é o ganho de autonomia, né? Então, os coaches que estão com seus coaches e falam, meus coaches não largam de mim, né? Ficaram totalmente dependentes das minhas sessões. Isso é vergonhoso, gente. Vergonhoso, né? Um coach, ele não tem que nunca guiar as pessoas de uma forma de responder as suas perguntas, mas sim guiar eles a fazerem as perguntas e responderem, para eles ganharem autonomia, porque essa é a essência do coaching, né? E eu sou uma pessoa que uma das minhas bandeiras é a autonomia, né? Eu acho que a pessoa que ela entra em qualquer terapia, mas ela fica apegada a isso e fala assim, eu tenho que fazer isso a minha vida inteira, isso não é saudável. Você tem que ter um crescimento que é um crescimento natural, um processo que ele evolui e que você tem autonomia e que você vai ganhando e você se sente integrado com você mesmo, né? Ter um período de umas terapias é importante para você aprender, mas você tem que inserir isso em você, estar envolvido e trazer esse aprendizado com você e não ficar dependente disso. Então, a autonomia é uma coisa que todo ser humano deveria buscar, porque isso faz parte da evolução. E nesse processo de desenvolvimento humano, que a Conex começou com o processo de coaching, de positive coaching, eu chamo de positive coaching, porque é um coaching que ele traz o que é positivo do ser humano, daquilo do potencial interior para trazer o melhor para fora. E nesses anos a gente foi se transformando num instituto, porque eu acabei não dando só sessões de coaching, né? Eu passei a dar outros tipos de treinamento. Dentro do instituto hoje, a gente tem
um treinamento que é chamado de Shaman Experience, que é um treinamento de 21 dias, onde você faz um detox natural do corpo, né? O corpo, ele fala com a gente, ele dá sinais, e muita gente está intoxicada, com a mente embotada, porque ela tá, na verdade, tratou tão mal o seu corpo, que ela não consegue fazer a separação e vive com mal-estar, mau humor. Então, existe uma desintoxicação que é orientada pela medicina oriental, da qual eu fui formada, e a gente faz esse processo de desintoxicação por uma alimentação bem digestiva ao longo de 3 semanas. Eu mesmo fiz, eu tive um período na minha vida que foi bem conturbado, eu precisei fazer esse detox para dar um restart, né, um reset no organismo, igual as máquinas de produção de alimentos, às vezes você tem que dar um reset, fazer uma lavagem mais profunda, mais ou menos isso no nosso organismo, ele é uma máquina, às vezes a gente precisa dar uma limpada nele, né? Então a gente tem o Xamana, a gente tem o BU, que é a aplicação do Enneagrama no método 360, que a gente vai falar aqui, a gente tem o You 100%, que é um processo de onde você vai entender claramente qual que é o seu propósito em termos de contribuição, impacto, as suas virtudes, entender o seu potencial interno de uma forma com olhar para dentro e não com conquista de habilidades fora, é de olhar para aquilo que você já carrega. E também tem um ensinamento sobre como você cuidar da sua saúde, considerando a sua natureza metabólica. Então, dentro desse treinamento, a gente faz isso também, tá? E temos outros treinamentos, alguns materiais digitais que estão lá dentro do site. Vai lá, dá uma olhada, se quiser me chama e a gente conversa sobre, tá? Então isso é um pouquinho sobre mim, sobre como a Conex evoluiu de coach para o instituto. E agora a gente vai começar de fato o nosso workshop. Então, o nosso workshop, ele é sobre o método Enneagrama, mas antes, para a gente ir para esse ponto, explicar sobre o método, eu preciso trazer um pouco de contexto, né? Por que eu criei esse treinamento, o BU 360, que envolve a aplicação desse método TSE 360? Bom, as pessoas hoje, elas estão precisando de saúde mental, saúde comportamental, estão precisando viver com mais bem-estar, se sentir mais realizadas, né? Se sentirem felizes, satisfeitas, né? Quando a gente olha para as organizações estão querendo uma demanda de pessoas que tenham soft skills, como solucionador de problemas, saber se comunicar, ter uma liderança que seja inspiradora, autêntica, né? Que tenha pensamento crítico e analítico. Então, todas essas qualidades que estão ligadas intrinsecamente ao desenvolvimento interior do ser humano. E toda essa demanda de pessoas e organizações que a gente vê hoje, né? A gente necessita de pessoas com saúde mental, e o que a gente vê é muito ao contrário. Saiu até esses dias atuais na Folha que a gente está vivendo uma segunda pandemia, tendo um aumento muito grande de suicídios, né? Então, pessoas com uma baixíssima saúde mental, o que está entrando em congruência com a estatística que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, falou que em 2030 a depressão, a saúde mental seria a maior doença do mundo. A gente não quer deixar isso acontecer, a gente está vendo que o mundo está evoluindo para isso, mas a gente pode fazer algo sobre, né? E a Conex está aqui para isso, né? A gente quer que realmente a gente comece a olhar para o ser humano para trazer o potencial, trazer essa vida, né? E quando a gente olha esse contexto de pessoas sem saúde mental, onde organizações precisam de pessoas saudáveis, né? Com todo esse alinhamento de saúde mental, bem-estar, vitalidade, realização, para fazer uma liderança autêntica, para se comunicar bem, para ser flexível, para ter empatia, para ter um pensamento crítico. E tudo isso que a organização está demandando é porque hoje a gente está num ambiente de muito de pensamento computacional, com muito dados, inteligência artificial, big data, data driven. Todos esses dados que a gente tem, que é muita informação, eles têm que ser analisados, tem que ser formulados estratégicos. E para isso a gente precisa de seres humanos equilibrados, com pensamento crítico, que saibam processar esses dados, né? Usar o pensar crítico e analítico para poder fazer uma fusão e traçar estratégias, traçar soluções, né? E toda essa demanda ela está vindo porque a gente está vivendo num cenário de mundo bunny, não é mais mundo VUCA. Se você não sabe o que é VUCA, eu vou explicar aqui. VUCA é a sigla em inglês que fala mundo volátil, mundo incerto, que C de uncertainty, C de complexidade e A de ambiguidade. E a gente evoluiu para um mundo bunny, que é um mundo frágil,
né? Bunny é B de frágil, A de ansioso, N de não linear e I de incompreensível, tá? Então, esse mundo Bunny, esse paralelo entre o mundo Bunny e o mundo VUCA é um processo de evolução do cenário que o mundo se encontra, tá? E a ideia é que essas dimensões exacerbadas de volatilidade que tinha no mundo VUCA geraram a fragilidade. As incertezas do mundo VUCA resultaram na grande ansiedade que se encontra hoje, pessoas muito ansiosas. Da complexidade que já tinha no cenário, nos trouxe a não linearidade, né? Então, assim, o que é agora já não é mais amanhã. Enquanto aquilo que era considerado ambíguo se tornou mais do que isso. Então, agora é incompreensível, tá? Então, assim, parece que tudo isso que eu tô dizendo é algo desesperador, né? Só coisa negativa. Mas não, quando a gente cria e a gente traz clareza sobre o cenário que a gente está vivendo, tem como a gente agir em relação a isso. Uma coisa é o contexto, esse contexto que está praticamente é um contexto de caos. Mas quando a gente tem o ser humano centrado, né? Tendo uma percepção, um pensamento crítico, ele consegue agir diante do caos. Então, a gente tem que entender que para enfrentar essa fragilidade do mundo Bunny, a gente tem que buscar resiliência e liberdade. A resiliência, eu trato num dos meus treinamentos que eu dou na Conex, na verdade, a gente entender o sol que a gente carrega. Porque quando a gente tem o sol, a gente não deixa nada apagar essa luz dentro de nós. Então, a gente tem que trazer esse sol, essa luz que a gente carrega dentro da gente para a gente ser resiliente, para a gente transpor as dificuldades e aprender com os erros ao cair, né, ao tropeçar e fazer melhor. Então, para enfrentar a fragilidade, a gente tem que buscar essa resiliência, tem que buscar liberdade. Para enfrentar a ansiedade, a gente precisa de empatia e atenção plena. A gente nunca precisou tanto ser presente, né? Não é à toa que cursos de mindfulness estão crescendo muito. Por quê? Porque a gente precisa dessa atenção plena. Mas, na verdade, assim, não é só a mindfulness, o curso de mindfulness que ajudam nisso. Por exemplo, a Ayurveda, que é uma ciência da saúde. Ela ajuda você a entender o seu corpo, como você se alimentar, como você cuidar da sua própria natureza, em corpo, alma e mente. E isso faz com que você tenha atenção plena na sua rotina ao acordar, na sua rotina ao se alimentar, na sua rotina ao dormir, né? Então tem várias formas de a gente praticar atenção plena. Para enfrentar a não linearidade, que é a outra característica do mundo Bunny, devemos pensar no contexto, ou seja, eu estou aqui explicando o contexto. A gente tem que entender o que está acontecendo à nossa volta e agir com uma forma flexível e adaptável. A gente só consegue ser flexível e adaptável quando a gente entende o contexto e a gente entende o nosso interno, para a gente entender como que vai ser o nosso posicionamento, como que a gente vai lidar com isso, né? E não só reagir, né, de uma forma instintiva, mas sim uma forma congruente, onde você tem os seus valores, onde você tem um pensamento crítico e analítico, né, para gerar resultados positivos. E para enfrentar a incompreensibilidade, necessitamos de transparência e intuição. E é aí que reside a liderança autêntica. Ser autêntica é ter coragem de ser você, tá? É a coragem de ser você. E hoje as pessoas elas estão usando mais máscaras do que a coragem de ser você. E as pessoas sentem quando você não é você. A pessoa que é ela, né? Ela inspira, ela traz luz, ela traz bem-estar, ela faz o ambiente crescer, ela traz um ambiente positivo. E nesse sentido, eu falo, a gente precisa trazer esse processo de humanização positivo. É aí que a gente vai conseguir lidar com esse mundo bunny, né? Com esse cenário do mundo bunny, trazendo o que as organizações precisam, mas tudo partindo da pessoa, de você, de uma pessoa inteira, conectada, que realmente tem saúde mental, tem uma saúde comportamental, tem bem-estar, tem vitalidade, está fazendo sua jornada de realização com satisfação e felicidade, tá? Porque hoje as pessoas elas querem ser feliz, eu quero ser feliz. Isso vai ser uma vontade intrínseca de todo e qualquer ser humano, né? Qualquer ser humano mesmo quer ser feliz. E se a gente olha as condições da vida hoje em relação ao passado, né? Para ser feliz, os pilares para ser feliz é bem-estar, liberdade e escolha. A gente nunca teve num período da vida onde a gente tem a disposição para a gente gerar bem-estar, né? Fazer escolhas para ter bem-estar, para optar por hábitos, né? Tem essa liberdade de fazer aquilo que a gente gosta.
ter a liberdade de ir e vir, né? De criar coisas novas, de seguir a carreira, de criar uma carreira nova, né? Quanta liberdade a gente tem hoje, na época dos nossos bisavós, e eu até arrisco avós aqui no Brasil, a gente tinha que seguir de advocacia, engenharia ou medicina, né? Hoje tem uma infinidade de coisas, coisas que às vezes não tem nem faculdade, mas você pode criar, você pode gerar, como essas startups. Então, é uma liberdade enorme. E a escolha, né, de você fazer o seu próprio caminho, né? Não tem ninguém falando você tem que ser isso, né? Então, a gente está num período onde a gente tem, apresenta-se ter essas três pilares, mas a gente nunca viu tanta gente infeliz. Então, eu tenho isso à minha disposição, mas eu não uso isso de uma forma com que realmente traga felicidade para mim. Mas por quê? Porque isso não é pontual, né? A felicidade, o bem-estar é algo que você se constrói e você sente ao longo da jornada. Então, eu posso ter opção de ter bem-estar, né? De me alimentar bem, de fazer escolhas de esporte, eu posso ter liberdade de escolher a profissão que eu quero, de fazer faculdade, de não fazer faculdade, de criar uma startup, de não criar uma startup, de ir para o exterior, de ficar no Brasil, né? Hoje as facilidades são inúmeras e fazer escolhas, mas hoje as pessoas ainda não conseguem ser felizes, mesmo tendo tudo isso à sua disposição. Mas por quê? Porque falta um ingrediente importante. Mesmo você tendo tudo isso à sua disposição, bem-estar, liberdade de escolha, se você não tiver um ingrediente de conexão, uma conexão que vem de dentro para fora, tudo isso fica obsoleto, né? O bem-estar, a liberdade e a escolha. Então a gente tem que começar, para a gente começar a entender o que gera bem-estar pra gente, o que significa eu ser livre, o que é essa liberdade, o que eu quero fazer e fazer essa escolha depende de um olhar para dentro, né? A gente tem que começar da base e a base é se reconectar. Para eu me conectar, eu tenho que entender que eu quero me sentir bem, né? O que faz eu me sentir bem, né? Quando a gente pergunta isso para as pessoas, eu falo assim: eu gosto de correr, isso me faz sentir bem. Eu gosto de comer comida boa, isso faz me sentir bem. Eu gosto de ver os amigos, isso faz me sentir bem. Tudo ótimo, isso daí é tudo perfeito. São sensações, sentimentos que geram o good, feel good, né? Não tem problema, mas o que faz você se sentir bem, que vem do seu interior, não de algo que você cria no exterior, né? Então, se sentir bem de verdade está totalmente envolvido com be good. Você precisa ser bom, né? Quando você é bom, você se sente bem. E ser bom é buscar e tentar ser sua melhor versão. Então você tem que começar a encarar uma jornada de autoconhecimento sério, né? Aquele autoconhecimento que você olha para dentro, você se observa e você traz essa autoconsciência, né, mais elevada e esse bom que reside em você, tá? Então, para se sentir bem de verdade, para começar essa conexão com você, você precisa ser be good, né? Ser bom. E quando que eu sou bom? Eu sou bom quando eu faço coisas boas. Então, aí você entrega esse be good para algo maior, para algo além de você. Porque você tem que trazer essa melhor versão em ação, né? O amor verdadeiro é aquele amor que você vê em ação, em atitude. Então, tudo que é bom, ele tem que ser colocado para fora. Então, a verdadeira conexão é um caminhar de se sentir bem, mas que parte de ser bom, de trazer essa melhor versão conectada e entregar ela para o mundo. E que é justamente eu falo para você, a filosofia, o conceito da Conex. A gente quer que você se realinhe em termos de ser, do seu be good, ser bom, do fazer, do do good, né? De realizar aquilo que você veio fazer com a sua essência, o seu propósito, para entregar isso, né, para o mundo, com a sua missão, servindo, né, com saúde. Então, isso sim inspira, isso sim faz com que a gente traga um comportamento saudável, uma mente saudável, que vai saber liderar e transpor o caos que hoje o cenário do mundo, ele tá aí e é esse. Então, como que a gente vai gerenciar a nossa vida de uma forma positiva? Ela tem que ser humana, ela tem que ser positiva e ela tem que ser com você.
Então, o primeiro passo é se reconectar. É você se mergulhar nesse be good para fazer do good e para sentir bem, né? As pessoas elas já querem sentir, então elas vão ter essas experiências imediatistas que geram sensação de felicidade. Mas a felicidade que é mais perene, ela vem de um estado de contentamento, de paz, de motivação interna que está centrado, que está enraizado no be good, no ser bom, no trazer o seu bem e colocar o seu bem no mundo, tá? Então essa é a missão da Conex, que é trazer essa conexão de dentro para fora para que você viva a sua melhor versão. Então vamos lá. E hoje a gente vai falar de uma das ferramentas, dos da bagagem de recursos que a Conex adquiriu para ajudar esse autodesenvolvimento sustentável e firme do ser humano. O Eneagrama, ele é uma ferramenta incrível, né? É uma ferramenta muito assertiva e profunda. Para quem não conhece, a gente pode falar que ela é uma estrela de 9 pontas. Sendo que esse desenho, essa figura de 9, né? Enea 9 e desenho é grama, então por isso que chama Eneagrama. Ele vai mostrar um movimento dinâmico, né? Que ele revela o mapa da nossa casa, né? Do nosso ser. E isso faz com que a gente enxergue com muito mais clareza aquilo que nos está limitando, tá? Muitas pessoas usam o Eneagrama e como um teste para tipificar. Então, eu sou tipo 1, aí o outro fala, eu sou tipo 2, eu não gosto do tipo 5, aí começa a criar até situações de bullying, né? Coisa que não é bom, não é positivo isso, não é positivo. Então, pera só. A gente precisa entender direito que o Eneagrama, ele não é para você ver você em uma única dimensão, em um único traço, tá? Você é os 9 traços. Você tem os 9 eus. Esses 9 eus de forma integrada, né, que são esses pontinhos aqui em amarelinho, bem clarinho, nessas bolinhas, depois no próximo eu vou numerar. Deixa eu passar aqui. Então, assim, existem 9 traços, 9 tipos, né? Sendo que 3 estão no centro físico, 3 estão no centro emocional e 3 no centro intelectual, tá? Então, a gente tem esses 9 traços em nós, né? Todo mundo tem esses 9 traços. E se você for pensar, como são traços onde há 3 lados, tem o lado do pensar, o lado do sentir e o lado do agir. Nós somos pensar, nós somos seres pensantes, nós somos seres que sentem, nós somos seres que entram em ação. Então, é claro que você tem essas 3 alas. E o filósofo armênio Gurdjieff, que trouxe essa ferramenta para o Ocidente, quando ele trouxe essa ferramenta, ele falava do quarto caminho. O que seria esse quarto caminho? Ele considerava que o pensar, né, que esse centro intelectual era um caminho intelectual. Esse centro emocional é o caminho das emoções. E o centro físico é o caminho físico, o caminho motor, tá? Então, ele falava que a saúde, a vida integrada, ela é decorrente de uma harmonia desses 3 caminhos. Então, para a gente ser feliz, para a gente evoluir, crescer, trazer a nossa transformação pessoal, a gente tem que observar esses caminhos dentro da gente e trazer um autoconhecimento que seja crescente, para a gente evoluir. Porque a gente pode tanto evoluir como involuir. E eu tenho certeza que você quer evoluir. Todos querem ser felizes. E felizes vem de um processo de evolução, de construção positiva, tá? Então, é esse o processo que a gente faz pelo método TSE 360. A gente vai olhar você de uma forma holística, dentro dos seus 9 eus, dos 9 traços. E a gente vai ver esse método, a gente vai conseguir enxergar qual que é a sua personalidade, o que te limita. O legal do método TSE 360 é que a gente enxerga você, não o que você vai ser, mas o que está limitando ser quem você é. Você já carrega o seu potencial, mas tem muitas coisas que te limitam você a ser a sua melhor versão, de você crescer. E a gente quer tirar essas barreiras, né? Então, o mapa, quando você faz o Eneagrama nesse método 360,
você tem um mapa da sua casa, né? Do seu ser, para você entender o que está te barrando e como que você consegue ganhar uma percepção para você poder crescer, para você poder evoluir mais. E antes de a gente partir um pouquinho para o método, né? Que a gente vai fazer uma parte um pouquinho prática aqui, eu queria explicar o que forma o Enneagrama. O Enneagrama ele é formado por 3 figuras geométricas, tá? Que elas são decorrentes de 3 figuras que explicam a existência de algo, né? Ou de uma situação, ou de uma dimensão. Então, quando a gente fala assim, o que significa o círculo? O círculo é o caminho que representa o fim de algo, mas o início de outro ciclo, de outra coisa. Então, sempre o fim de um caminho é o começo e o início de outro. O ciclo também pode ser representado por ele pode representar o símbolo da integridade, da unidade, da identidade, né? E ele também é representa o símbolo do Deus Uno, né? O Deus Uno. E ele também representa a sabedoria integral, a sabedoria do um integral. O que é? Se o círculo é o todo, o um é a sabedoria integral que vem proveniente das melhores qualidades dos 9 traços. Então, Deus, ele é essa força una que vem do melhor de cada traço. E você foi feita a semelhança e a imagem dele. Ou seja, você carrega essa unicidade. E trazer essa unicidade é você trazer a melhor característica de cada traço que já está dentro de você, tá bom? Então, isso é o que significa o círculo. O que seria o triângulo? O triângulo, ele representa a lei da trindade, tá? Então, isso refere-se que tudo que é criado, gerado no mundo, desde uma situação como uma explicação de um conceito, ele é resultado de 3 forças. Então, por exemplo, a gente tem que nos átomos tem os elétrons, os nêutrons e os prótons. Na física, a gente tem a força fraca, a força forte e a força eletromagnética. Aí também tem a questão da religião, né, no cristianismo. Pai, Filho, Espírito Santo. Então, tudo é explicado de uma forma decorrente de 3 forças. E isso é muito legal, porque a gente vê que dentro do mundo ocidental, a gente cresceu dentro de um mundo dual, né? Dualista. Então, bem e mal, né? Forte e fraco, homem e mulher, certo e errado. E não é assim. O mundo, quando a gente vê essa trindade, esse triângulo, a gente pode explicar homem, mulher, criança. Então, é tudo explicado dentro de dentro de um tripé, né? De 3 alas, tá bom? Então, essa é a lei da trindade. E depois, a outra figura é a hexade. O que é a hexade? A hexade é esse desenho aqui, ó, que está destacado em azul. E que ele forma, né, ele completa a figura do Enneagrama. Essa hexade, ela tá presente nas notas musicais, no arco-íris, na divisão da semana, né? Tudo é feito em 7. Então, quando você fez essa lei do som, dos períodos da semana, do arco-íris, é tudo 7. Então, é um resultado de algo que a natureza mostra que vem de algo harmônico, quando traz harmonia. E isso a mesma coisa acontece no nosso ser. Então, a X, ela representa o processo natural, né? É um processo natural de construção e desconstrução. Então, você pode viver esse processo do seu ser de uma forma positiva, integrada, que você vai se elevando, sua consciência, você vai crescendo, ou você pode evoluir um processo de desconstrução, que acaba não sempre trazendo saúde, que pode até gerar você viver numa fase disfuncional. Então, tão forte é esse processo de você olhar o Enneagrama dentro de toda essa amplitude, né? Vendo todas as suas dimensões em todos os traços, tá? Então, o método do Enneagrama TSE 360, ele vai ver você de uma forma holística,
onde você vai entender como que está todos os seus traços, se eles estão de uma forma, numa porcentagem positiva, que é considerada saudável, uma faixa saudável, ou uma faixa que é intermediária, ou que é uma faixa disfuncional. E você vai conseguir ver, dentro dessa análise, aquilo que você precisa trabalhar para melhorar. Então, ele vai te apontar quais são os problemas dentro da sua casa, né? Vamos pensar que esse enneagrama é a sua casa redonda, é a casa redonda que representa o seu ser. Tem um quarto que você mora mais, né? Você fica lá mais tempo. E tem outros que não, mas você não é só aquele quarto, só aquele cômodo, você é os 9 cômodos. Então, para a gente entender a gente de uma forma integrada, a gente tem que visitar cada cômodo e a gente tem que trazer o melhor desse cada cômodo, para a gente poder se elevar e saber olhar essa casa de cima, para que a gente possa trazer essa melhor versão em vida, né? Porque a gente veio aqui para fazer uma jornada que é responsiva, onde eu assumo a responsabilidade pela minha saúde, pela jornada que eu quero realizar, com propósito, entregando a minha essência. Isso que é ser feliz. Isso que é fazer uma escolha positiva, de humanização, onde você traz o seu melhor para o meio, partindo de você, tá bom? E agora, a gente vai começar uma parte que eu falo para você. A gente vai vivenciar o enneagrama em cada cômodo, tá? Como assim, Thalita? Eu vou aumentar a tela e a gente vai visitar cada cômodo para a gente ver as características de cada quarto. Nessa historinha que eu vou contar de cada cômodo, né, de cada traço, eu quero que você preste atenção naquilo que eu estou falando, né? Preste atenção na minha voz. Por isso que eu vou tirar a minha imagem, para você prestar atenção na minha voz e para você se verificar se você tá dentro desse traço, como que você tá dentro desse traço, se você se identifica com esse quarto, com esse cômodo. E no final, você vai ter pelo menos uma visão de que cômodo você se encontra. Então, isso vai ser um exercício, uma atividade para você enxergar você de uma forma holística dentro desse 360 graus, mesmo não fazendo ainda o teste do Enneagrama TSE 360, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou aqui aumentar a tela. Vocês estão me ouvindo, né? Aí, a gente vai percorrer cada quarto, tá? Nós vamos entrar em cada quarto e fazer nele uma visita guiada. Então, eu espero que você acompanhe aqui comigo com a minha voz, tá bom? Vou tentar ler o melhor possível, gente, então fica comigo. Então, vamos lá. Comecemos pelo setor do coração, tá? O setor do coração é o do sentir, é o vermelho. Entrando no quarto que tem a porta número 2. Esse quarto é acolhedor, embora desarrumado. O ambiente é quente. Há muitos telefones no quarto e eles tocam a toda hora, como se você estivesse num quartel de bombeiros, onde chegam continuamente pedidos de socorro. Mais tarde, acabamos entendendo o porquê, quando avistamos pendurada acima da janela, pelo lado de fora, uma enorme placa iluminada dizendo: ajuda-se. A pessoa que mora nesse quarto vive correndo de um lado para o outro, atendendo o telefone e dando conselhos e dicas quentes, com receitas de bolo na hora exata. Há muitos recados pendurados na parede, lembrando pedidos de ajuda já prestados, evidentemente. Há muitas receitas e amostras grátis de remédios espalhados pela mesa e um montão de cartas expressando gratidão eterna de milhares de pessoas por ajudas recebidas. Algo como uma sala de ex-votos onde se expõem símbolos de gratidão por graças alcançadas. Tudo isso está em destaque, como se fosse um oratório particular. A janela do quarto está sempre aberta, não tem vidros, mas as pessoas que chegam não sempre atendidas do lado de fora da janela. Poucas têm o privilégio de serem recebidas no quarto. Há sempre filas imensas na janela deste quarto. Uma cena parecida com aquela que sempre vemos nos gabinetes de vereadores, ou onde quer que se distribua a cesta básica, nas filas do INSS ou nas festas de Papai Noel. E é isso que na realidade parece o inquilino deste quarto, um papai ou uma mamãe, Noel,
bonzinho e sorridente, pelo menos aparentemente, alegando a todos, pelo menos por um momento. Agora nós vamos para o quarto que tem por cima da porta o número 4. Estão acompanhando comigo? Ainda está continuando na ala do sentir, hein? Logo depois do falar do 4, a gente vai voltar para visitar o número 3, tá? Você já entrou numa tenda que é misteriosa, meio que enigmática? Então prepare-se. O quarto, número 4, está à meia luz. Há velas de várias cores e formatos espalhadas em todo o canto e cheiros de essências exóticas subindo no ar. O ar é condicionado, mais para quente como o ambiente. Todo ele quente e confortável, de fino gosto, de estética incontestável. Há um toque de estilista na decoração. Embora a primeira impressão seja simplicidade, a pessoa que mora neste quarto está sentada de costas para a janela, compenetrada em olhar seu próprio umbigo. Há dias em que acontecem festas animadas neste quarto, mas na maior parte dos dias só se ouvem saindo dele melodias docemente fúnebres e sons exóticos. A harmonia e estética nas formas e nas cores, e tudo foi rigorosamente planejado e curtido antecipadamente. Cuidado para não se encostar ou tocar distraidamente em alguma coisa. Tudo exige muita sensibilidade, pois se tocar em alguma coisa pequena, tudo poderá desmoronar. São peças delicadas, muitas recordações de acidentes, fotografias carregadas de nostalgia. Mas há também pinturas futuristas que nasceram de sonhos acordados, que eram fantasias onde a personagem central posava de herói. E sempre era o ambiente mesmo deste quarto. É bom não perturbar a harmonia e a compenetração deste morador, mas antes de sair de seu quarto, diga que adorou, pois ele gosta. Agora a gente vai voltar para o 3. Voltemos agora um pouco atrás e entremos no quarto 3. Embora seja da mesma ala, não se parece com os dois anteriores, sobretudo porque não apresenta aquele ambiente quente que os outros logo davam à chegada. É um quarto moderno, de extrema boa aparência, cheia de troféus, títulos e diplomas, embora alguns sejam cópias falsificadas. Muitas máquinas modernas, aparelhos de ginástica. Uma enorme prancheta ocupa o centro da sala e nela há muitos projetos em andamento, como se tratasse de um gabinete de arquitetura. Há muitos funcionários, tarefeiros e office boys trabalhando neste quarto, mas o morador mesmo é raro vê-lo por aqui. Fotos deles há muitas espalhadas pela parede, todas legendadas, falando de grandes êxitos. O ar-condicionado é regulável ao gosto de cada visitante, e as cores da parede mudam frequentemente ao sabor da onda do momento. Como bem lembro, na janela há um espelho em vez de vidro transparente, e nesse enorme espelho se vê uma outra paisagem, aquela que rodeia o setor do ventre, onde a ação corre a mil. Facilmente você poderá enxergar que lá no meio do emaranhado de múltiplas ações, lá está o inquilino deste quarto, com um megafone na mão, comandando as estratégias. Então você vê que eu estou descrevendo cada traço bem de uma forma até com pontos bem exacerbados, para você entender como que é o funcionamento de cada quarto, tá? Então vão anotando aí o que vocês se identificam. Agora a gente vai passar para o setor do pensar, que é o setor da cabeça, tá? Da mente. E a gente vai começar pelo número 5. Bom, o quarto do número 5, depois de termos batido 3 vezes, não se ouve resposta de ninguém. Como de costume, o morador não está para receber visitas. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de ir lá entrar em um dia. Mas quem entrou fala que o quarto tem um ambiente austero e é cheio de computadores que armazenam montanhas de informações e cadernos amarelados pelo tempo, onde se guardam anotações minuciosas sobre curiosidades. Dizem que há no quarto um armário enorme que serve como despensa, cheio de provisões com prazo de validade vencido. Dizem que não há sinais de luxo ou conforto. Há quem especule que o morador desse quarto estranho guarda milhões debaixo do colchão. Dizem que há montes de livros devorados e surrados, vários óculos com lentes gastas, tudo atulhado num amontoado de coisas que ele nunca usa, mas que guarda ansiosamente para a hipótese de um dia poder vir a precisar. Nunca ninguém o viu, embora alguns afirmem que ele sai às vezes sozinho, na calada da noite para passear pela cidade,
para comprar jornais e observar o que se passa. Os vidros da janela são escuros, daqueles que só deixam enxergar de dentro para fora. As grades na janela e os vidros são a prova de bala, embora na verdade a janela seja apenas uma pequena abertura, por onde a bala, se for das grandes, nem conseguirá passar. Mas é por esse pequeno observatório que ele analisa tudo o que acontece lá fora, procurando explicações para tudo. Aliás, dizem que o pequeno vidro da sua janela é como uma lupa, para que ele possa enxergar e analisar mínimos detalhes em profundidade. Vamos pular agora para o quarto número, para o outro quarto do número 7. Ainda dentro do pensar, a porta está fechada e, como de costume, o inquilino não está. Saiu para uma festa, mas aproveitou para passar em mais duas para as quais se convidou pelo caminho. Vamos pela janela. Esta janela está sempre aberta, pois ele vive pulando-a, sobretudo de dentro para fora. O quarto mais parece um parque de diversões, cheio de brinquedos, recordações agradáveis, de coisas bonitas, de enfeites e montes de jogos. Nas paredes há quadros de lugares bonitos, dando a impressão de uma agência de viagem, com muitos programas para conhecer paisagens paradisíacas e participar de festas e shows, onde a adrenalina é garantida. Tudo é belo e harmonioso neste quarto. Há muitas cartas em cima da mesa, cartas de grandes amigos, dos mais variados quadrantes do mundo. Quando Roberto Carlos compôs aquela música, Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos, fazia tempo que esse já era o hino oficial desse inquilino deste quarto. Há muitas agendas de endereços e telefones cheias de poeira, montes de passagens de ingressos em shows afixados na parede como troféus, muitas garrafas de bebidas secas. Há uma agenda aberta em cima da mesa e na página de um dia que caiu daqui a 6 meses. Está escrito em letras garrafais, primeiro dia de férias. E já tem nessa página 12 compromissos anotados, 5 viagens para lugares diferentes, 5 festas, sendo 3 delas no mesmo horário, e 2 shows, um deles virando à noite. Mas o morador mesmo é difícil de encontrarmos. Ele não gosta muito de ficar no quarto, muito menos sentado. Há qualquer coisa que não o deixa se sentir bem, não sei o que me sufoca, o que faz pular a janela e faz o cair no mundo. Agora, esse é o número 7. Você se identificou, gente? Bom, vamos continuar aqui a nossa visita em cada quarto. Voltemos um pouco atrás para visitar agora o quarto número 6. Embora esteja no mesmo setor dos dois últimos, este quarto é bastante diferente. Os vidros são escuros e cheios de sombra, que parecem fantasmas bailando na janela, embora na realidade sejam apenas reflexos de fora. Vale dizer que o vidro da janela é reforçado em duplo, pois mais vale prevenir que remediar. E além disso, ainda há um vidro de reserva guardado no armário, quem sabe? Sempre pode acontecer o pior. Aliás, um dos medos mais frequentes do habitante deste quarto é ficar imaginando um tanque de guerra invadindo seu quarto. O morador deste quarto tem um olhar tímido e meigo, acolhedor e dócil. Recebe bem as pessoas e há sempre muita gente neste quarto, até porque o cara é muito sociável e, no fundo, tem medo de estar sozinho. Na parede do quarto há muitas normas afixadas, regras, tarefas a cumprir, deveres que ele segue minuciosamente. E só dorme depois de conferir 2 vezes a tarefa daquele dia. Ai, então dorme com a consciência tranquila do dever cumprido. Há no quarto um aparelho sofisticado de previsão do tempo, mas por uma avaria congênita, o dito sistema só prevê tempo ruim. Ele nunca se preocupou em consertar o aparelho, pois ele acha que sempre é melhor se preparar para o pior. Na parede há muitas lembranças tristes de quedas e fracassos, como aquela fotografia de quando quebrou o nariz aprendendo a andar de bicicleta. Lembranças de muitas reprovações, multas e advertências, que ele mesmo faz questão de exibir. Todos os códigos de lei e todos os telefones de emergência estão no alcance da mão. Há muitos sistemas de alarme, como câmaras ocultas, sensores de incêndio e cerca eletrificada. No geral, sentimos-nos bem neste quarto, onde se é acolhido e se recebe compreensão e colaboração. Vale lembrar que, na verdade, a janela deste quarto está coberta por um grande espelho. O seu morador colocou este espelho quando era criança ainda, pois morria de medo de olhar o mundo pela janela. Uma vez que este lhe parecia perigoso e assustador, acostumou-se com o espelho, e no espelho ele vê a paisagem que rodeia o setor do coração. Embora por trás do espelho ele sempre consiga enxergar ainda muitos fantasmas bailando, mesmo que só ele mesmo consiga enxergá-los. Então esse é o 6. Agora a gente vai pro 8.
A gente vai passar para visitar o outro setor, o setor do Agir, tá? Que é o setor do centro físico. E mesmo sabendo, aí agora a gente vai visitar o setor do centro físico, e mesmo sabendo que aqui se joga pesado nesse setor, é melhor irmos desarmados, pois qualquer provocação pode despertar reações fatais, porque a emoção desse centro aqui, que domina esses 3 pontos, 8, 9 e 1, é a raiva. Aqui do sentir, a tristeza, né, que é o 2, 3 e 4. E o 5, 6 e 7 é o medo, tá? Então vamos voltar pro 8. Faz tempo que a dobradiça da porta está quebrada, mas com um empurrão lá dá para entrar. O morador não está, claro. Aliás, pouco tempo ele passa aqui, apenas quando vem dormir. O quarto é uma bagunça só, como de costume, mas seu morador se entende perfeitamente no meio dessa bagunça organizada, uma vez que a organização precisa existir na sua cabeça. É por isso que ele sabe perfeitamente que aquela anotação importante que ele rabiscou num guardanapo usado de papel está no meio daquele livro de capa amarela, o terceiro a contar de baixo para cima naquela pilha de livros que segura a tampa do armário. A janela é grande e está aberta. Aliás, por sua vontade, ele nem teria quarto, pois adoraria viver por aí, no meio do mundo. Há na parede muitas fotografias de aventuras e esportes perigosos, e isso lhe lembra muitas situações difíceis que ele mesmo enfrentou e se deu bem. Tem troféus de lutas, brigas espalhadas pelo quarto, embora nem ele mesmo lhe dê muita importância, pois há uma série de projetos que ocupam demais a sua cabeça e ele sempre vive ligado no futuro, sorvendo o presente sofregamente, absorvendo o presente. Pregados na parede, há muitos pedaços de papéis com ideias, rascunhos de projetos, mas ele não segue necessariamente nenhuma ordem em sua execução, pois a escolha depende sempre mais do estado de espírito e da garra que o acomete no momento. Aí sim, quando pega em algum projeto, só dorme depois de o admirar pronto, embora às vezes vá dormir com a sensação de que poderia ter feito melhor se tivesse pensado mais antes de fazer, ou se tivesse feito com mais calma. Note-se que há um toque de exagero no estilo de vida, pois aquilo que existe no quarto existe exageradamente. Aliás, dizem que tudo o que ele faz exageradamente e apaixonadamente, desde dormir até trabalhar. Olhando pela janela do quarto, lá bem longe, podemos enxergar a pessoa que por aqui habita. Anda de um lado para o outro, correndo, agindo, começando coisas, mandando, impondo, dominando, gritando, agitado e apressado, atropelando muita gente pelo caminho, sem se preocupar com os estilhaços dos seus tiros certeiros ou com o sangue espirrado pelas vítimas espirrado às vítimas das pessoas ao redor. Passemos agora ao quarto do número 1. Ao quarto número 1, para não acordar o inquilino do quarto 9, que dorme ainda em pleno sol do meio-dia. É bom limpar os pés antes de entrar no quarto do número 1 e vestir as luvas para não sujar nada. Logo percebemos o porquê de todas as precauções ao olhar o quarto. Tudo perfeitamente arrumado, cada coisa no seu lugar, tudo no estilo bem organizado, rígido, catalogado e controlado. Precisamos nos movimentar com muito cuidado neste quarto, pois qualquer distração pode desarrumar alguma coisa. Aliás, por isso mesmo, se o morador é meio arredio a visitas. Crianças neste quarto nem pensar, pois seria impensável querer brincar aqui dentro. Tudo é super limpo, o próprio chão mais parece de um espelho. A pessoa que aqui mora, no entanto, acaba nem curtindo muito este ambiente, pois chega até se sentir escrava de tantas regras, normas de organização e controle. A preocupação em manter seu ambiente sob controle, sempre organizado e comportado, acaba fazendo com que o morador viva ansioso, irritado e hipersensível. Mas podemos ficar tranquilos, dificilmente ele terá qualquer manifestação de raiva para com as visitas. Aliás, sempre trata os estranhos com maior cordialidade e gentileza, cheio de simpatia e sorriso. Raivas, essas podem levar às explosões terríveis, mas só quando as visitas saírem e a empregada entrar para fazer uma rigorosa faxina no quarto que as visitas desarrumaram. Há no quarto muitas placas de sentido proibido e sentido obrigatório, muitas listas de deveres e muitos códigos com lei que ele gostaria de impor a todo mundo. Há um grande painel com 10 mandamentos de bom comportamento. E todo o dia o inquilino deste quarto se ajoelha perante ele e promete cumpri-los perfeitamente, embora à noite na frente do mesmo quadro se penitencie de joelho no milho por não ter conseguido cumpri-los. Há muitos arquivos neste quarto. Eles guardam sobretudo listas enormes e antigas, encabeçadas por nomes de pessoas que um dia ousaram criticar este ilustre morador.
Segue-se ao nome de listas intermináveis de defeitos e mancadas do dito cujo, que, entretanto, continua sendo tratado com a mais natural e espontânea afabilidade. Mas um dia, num momento de raiva, toda essa lista será despejada sem dó nem piedade em cima da vítima. Há muitos vidros de veneno na prateleira desse quarto, embora estejam bem disfarçados com o papel do presente. Frequentemente, alguns desses vidros se quebram e nosso morador acaba sofrendo de muitos males provocados por essa dor que acaba fazendo sofrer muito. Sua mesa de trabalho é sempre cheia de coisa e, na verdade, um homem de ação, de 1000 projetos, idealista e lutador. Persegue seus ideais com determinação e dá vida para eles. Há muitos empregados sob as ordens claras, exigentes e rigorosas desse morador deste quarto. Ele só não conseguiu ainda entender por que os empregados permanecem pouco tempo sob suas ordens. Rigidez, né, gente? Vamos lá agora para o quarto número 9. Voltemos agora para o quarto número 9 para concluir nossa visita. Batemos na porta 1, 2 e mais vezes. É preciso esperar, pois nosso inquilino dorme ainda e é difícil acordar desse sono profundo que o acomete desde criança. Ouvimos um bocejo demorado e muito tempo depois seus pés se arrastando literalmente num passo paquidérmico. Até finalmente a porta se abrir suavemente atrás dela e parecer um rosto simpático e sorridente. Acolhe bem e logo nos sentimos bem e respiramos paz na companhia dessa pessoa. O quarto praticamente se reduz a uma cama e uma rede, apenas para haver uma opção a mais quando se torna cansativo repousar. Bom, há também uma geladeira enorme abarrotada de comida e bebida, e é quanta basta para fazer nosso inquilino feliz. Pouca gente consegue tirá-lo do seu cômodo conforto, de onde sai apenas quando o tiram na realidade, pois dificilmente sai de lá por iniciativa própria. Tudo passa tranquilidade neste quarto. Os quadros são suaves, a luz é mansa. Ele tampou uma parte da janela para cobrir um lado da paisagem onde acontecia muitas brigas. Vive tranquilo agora e em paz, evita conflitos, depois que deixou de enxergar brigas lá fora. Não tem mesa de trabalho nesse quarto, coisa perfeitamente desnecessária, aliás. Sua vida é uma rotina meticulosa seguida e quando chega no quarto, sempre cansado, é um alívio estender-se na cama. Não reclama da vida e dele, não se ouve queixa nem palavras ásperas. Guarda apenas algumas mágoas de uns vizinhos briguentos que o aperreiam demais, embora ele nunca tenha enfrentado nenhuma briga com eles. Apenas costuma esquecer o dia do aniversário deles, de propósito, na verdade. Vive feliz e satisfeito no seu quarto, e quando o aperreio muito para ele sair de teimoso, coloca na porta uma tranca de ferro que ninguém jamais conseguiria remover. Um dia, porém, ele já teve uma explosão de raiva e foi terrível. Foi com um vizinho chato que passou um ano inteiro colocando todo dia na sua porta uma bomba que explodia pontualmente às 2 horas da manhã. Fora esse pequeno incidente, coleciona no quarto recordações de voluntário em várias instituições filantrópicas. Tem uma agenda aberta ao lado da rede, um monte de anotações de projetos bonitos e que poderiam chamar uma coletânea de boas intenções. Apenas ainda não teve coragem de colocá-las em prática. Um grande pôster chama atenção na parede maior do quarto e nele se pode ler: quando tiver vontade de trabalhar, fique sentado e espere que ela passe. Tem se dado bem com isso, embora debaixo do tapete se acumule um monte de papéis avisando compromissos atrasados e tarefas esquecidas. Mas ele não esquenta a cabeça com isso. Aliás, saímos deste quarto sentindo vontade de ter uma vida mansa. Não fosse o comentário do porteiro dizendo que o inquilino anterior deste quarto tinha morrido ainda novo, aparentando saúde. Morreu de repente, embora só 8 dias depois os vizinhos tivessem dado conta disso. Então, gente, todos nós moramos nessa casa. E cada um de nós tem o seu quarto. Aqui vivemos durante toda a nossa vida. E a minha pergunta para você: qual que é o quarto que você tem ficado mais, né, a sua vida, ao longo da sua vida? A aventura, e assim, cada um de nós tem esse quarto, tá? Vive nesse quarto. Esse é o chão que a gente conhece. O quarto que a gente vive mais é o chão que a gente conhece. Mas a aventura do crescimento é que nos faz ir subindo lentamente a escada. Quando a gente começa a visitar os quartos, tá? Quando a gente começa a visitar os quartos, né? Conhecer toda a nossa casa, a gente começa a se auto-observar, saber o que nos limita e começar a crescer. Mas o ponto de partida
aqui nesse exercício é qual é o quarto que você tem ficado mais, né? Depois pega esse vídeo, revê, vê cada quarto, qual que você se identificou mais, qual que é a personalidade, qual que é o quarto que representa mais sua personalidade. Você tem os 9 traços. Lógico que existem traços mais fortes, que seriam os quartos que você mais usa, tá? Mas a gente vai, dentro do Enneagrama TSE 360, a gente faz uma análise total de 360 de uma forma gráfica, onde a gente vai saber justamente qual que é a porcentagem de uso de cada cômodo, tá? E se ele está em um movimento dinâmico saudável ou não saudável, ou seja, de evolução ou de involução. Porque a gente faz uma análise em termos de tríades. As tríades, elas mostram a inter-relação entre cada traço e ela mostra de uma forma mais clara aonde estão presentes os pontos de desequilíbrio dentro da sua casa, tá bom? Então, o Enneagrama TSE 360 é a planta da sua casa. E a gente visitando cada tríade, vendo as suas relações, a gente consegue entender aquilo que está te limitando para fazer você entender, começar a ganhar, fazer essa autoobservação, ganhar a percepção para você poder levar sua consciência e crescer, tá? Então, são inúmeros os tipos de tríades que a gente pode fazer, porque a gente usa a lei da trindade, né? Para a gente avaliar uma situação, uma dimensão que vem de cada traço, né? Da associação de 3 traços. E esse report, ele vai ser dado assim, nesses gráficos que a gente tem assim que você entra no treinamento BU, que a gente vai ceder você fazer esse teste e você vai conseguir saber em termos numéricos, né? Como que está essa inter-relação dentro das tríades, qual que é a sua tríade principal, né? O que tem te limitado, o que tem sido a barreira para você trazer essa sua melhor versão em vida, né? Ser o be good, do good, feel good, né? E é isso que a gente quer. Então, eu convido você para realmente usar esse tempo do workshop, ver revelar cada quarto que a gente, cômodo que a gente visitou, qual que você, né, esse exercício que é mais espontâneo e que vai mexer muito com a sua intuição. Qual que eu me encontro mais? Eu me encontro mais nesse quarto, nesse quarto. E eu convido você a fazer uma coisa mais estatística, correta, assim, pelo teste mesmo, né? Não só intuitiva, não é certo, né? É questão de ser mais criterioso, para saber realmente o que está te barrando para você fazer uma melhor gestão da sua casa, né? Tenha uma coisa clara para você. Você não é a personalidade. Você tem uma personalidade. E para a gente chegar na nossa essência, a gente enxergar a nossa personalidade como ela realmente é, parar de lutar contra ela, começar a ganhar uma percepção sobre ela, para a gente tirar esses movimentos de defesa do ego, de armadilha, de fuga, de coisas limitantes que impedem a gente colocar a nossa melhor versão. Então, o Enneagrama é uma ferramenta excelente, assertiva e profunda para trazer o seu crescimento, porque ele vai fazer com que a gente coloque você ganhe uma percepção, uma autoobservação de qual que é a caminhada que vai te levar para o crescimento, né? Você vai começar a ver de uma forma clara qual que é o alvo certeiro para você fazer essa mudança de direção para uma vida positiva, uma vida feliz, uma vida de bem-estar, tá bom? Ou você também vai poder ver o que está te estressando, porque você pode estar num momento, numa direção de desintegração, de um movimento não saudável. Por isso que eu falo que esse método TSE 360, ele enxerga você de uma forma em 3D. Eu vou aumentar aqui o gráfico para vocês verem melhor. Quando a gente faz a avaliação pelo método TSE 360, a gente consegue entender em qual das regiões você se encontra, né? Uma região disfuncional, essa aqui é uma região de desintegração. Uma região que é uma região mediana, intermediária, onde você tem um funcionamento bem, mas você não está vivendo sua melhor versão.
Ou qual que seria essa região de nível saudável, onde você tem integridade, você consegue manter uma integridade autêntica do seu ser, você consegue trazer saúde para o ambiente, saúde para o seu organismo, para sua mente e nas suas emoções, né? Ser feliz, que é um nível de saúde elevada. E isso exige um compromisso. Então, quando você faz esse método, né, do TSE 360 aplicado em você, você consegue ver em que região que você está, né? Se é uma região de controle, de autocontrole, porque eu falo pra você, uma pessoa que fica toda hora se autocontrolando, ela não consegue ser criativa. Então a gente precisa trazer a pessoa para um movimento de integração, que vai levar ela para um nível saudável, um nível de criatividade. E quando a gente fala hoje do mercado, a gente está querendo uma pessoa que solucione problemas, que seja criativa, não é verdade? E hoje, para a gente ser criativa, a gente tem que fazer primeiro uma liberação, um autoconhecimento do nosso ser. A criatividade vem de algo interior, onde a gente se sente leve, motivado, com saúde. As coisas brotam, né? Quando a gente começa a nutrir o nosso ser, não tem como não florescer. E esse florescimento, ele não vai sair flor no seu corpo, mas vai ser uma fragrância, né? Uma fragrância de leveza, de criatividade, de energia positiva, de conexão, de gerar confiança no ambiente. Então, eu convido você para conhecer os seus 9 traços, né? E esses 9 traços que dentro do método a gente fala: que é o eu que ordena; o 2, o eu que ama; o 3, o eu que realiza; o 4, o eu que idealiza; o 5, o eu que sabe; o 6, o eu que projeta; o 7, o eu que entusiasma; e o 8, o eu que contesta; e o 9 é o eu que espera. Então, ou seja, você tem esses 9 eus. E quando a gente usa a sabedoria do integral, né, integrado, a gente vê que essa saúde do número ela vem das melhores qualidades de cada traço. E para a gente trazer a melhor qualidade de cada traço em mim, eu preciso ver, enxergar como eu tô, ver o que me limita e eu trabalhar isso para eu trazer essa minha melhor versão. Então eu convido você para fazer o método TSE 360 através do treinamento BU, né, que é dado pelo Instituto Conex. E eu convido você para se permitir a conhecer a sua real essência, né? A gente só vê a essência na luz. Então a gente tem que trazer esse processo de iluminação, esse processo de saúde, de felicidade, de ser bom, de ser be good, de fazer bem, do good, para se sentir bem. Então eu convido você, eu vou colocar aqui no quadro branco como fala? O link do site. E eu também vou pôr embaixo da publicação do workshop que você tem acesso, eu vou pôr. Ah, não, aqui é o link do. Esse não é o link do. Bom, gente, vocês entram no Instituto, no www.institutoconex.life. Lá dentro de cursos tem o site, tá bom? Tem o BU e lá você pode adquirir o treinamento para fazer o teste do BU. Eu vou colocar o link também embaixo da postagem desse vídeo e eu convido você para estar fazendo esse treinamento com a gente. E só você pode se permitir a viver a sua própria essência, para você ter essa liderança autêntica, né, para você ter esse pensamento crítico, apurado e analítico que vem do desenvolvimento interior. Então, traga o seu potencial, traga a sua voz, traga a sua liderança com felicidade, com saúde, com integridade autêntica daquilo que você já carrega, né? Mais do que você evoluir para aquilo que você deseja, você tem que ser quem você já é. Porque aí você começa a partir para um processo de evolução saudável. Tá? E o Enneagrama TSE 360, ele permite isso. Ele te ajuda a você enxergar as coisas com clareza. Eu até tenho um pouco de medo das pessoas estarem usando o Enneagrama de uma forma muito superficial, né? Que é só de tipos. Ah, esse é o meu tipo e fica nisso. Bom,
Legal você saber um dos seus pontos, um dos seus traços, mas ali é só as características fortes, o potencial daquilo. Mas você não é só um traço, vocês têm 9 traços, 9 eus, né? E você tem que reconhecer toda a sua casa. A gente não vai resolver questões de personalidade olhando só para a personalidade. A gente tem que olhar o todo. A gente começa olhando pelo que é mais forte, mas a gente olha o todo em volta para saber o que está limitando, para a gente conhecer e trazer o nosso melhor. Então fica aqui meu convite para você ser be good, do good and feel good. E ser isso é se autoconhecer, saber se auto-observar e trazer essa transformação pessoal de dentro para fora. Então, clica aqui no botão e se inscreva no treinamento. Eu espero você lá para a gente fazer esse treinamento do Enneagrama TSE 360 em você, tá bom? Beijo e brigadão!